Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos vivendo o período do Advento. Advento tem toda uma didática de nos ajudar a acolher bem o Senhor. Advento remete à ideia de uma chegada. Quem é aquele que nós esperamos chegar? Jesus. E por isso que as duas primeiras semanas do Advento, até um pouquinho da terceira semana do Advento, a nossa liturgia nos faz pensar que o Senhor voltará. Nós todos caminhamos para um encontro com o Senhor, Ele voltará. Se parece que a sua demora é sinal de que Ele não mais virá, como disse, a liturgia inflama nos nossos corações novamente essa expectativa. O Senhor voltará terminar a sua obra de salvação. A obra de salvação do Senhor continua, e agora Ele voltará para de fato colocar este mundo totalmente nas mãos do Pai. Este mundo que se desvirtua, muitas vezes, esse mundo que se perde, esta sociedade, esta mentalidade, corações e mentes que se afastam de Deus, o Senhor está dando tempo e oportunidade para que nós possamos reencontrá-lo. E é isto que o Evangelho nos faz pensar. Entre a vinda de Jesus, que foi na humildade, entre a volta de Jesus, que será na glória, nós o veremos glorioso, não mais crucificado, não mais chagado, não mais ridicularizado, mas agora glorioso, poderoso como Ele é, mas na sua encarnação, deixou de manifestar a sua glória, como vai nos dizer o belíssimo canto de São Paulo, canto cristológico da carta aos Filipenses. Jesus, existindo em divina condição, não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se de sua glória e assumiu a condição de um servo, de um escravo. Foi assim que ele fez na primeira vez, mas na segunda vez, na vez definitiva, ele virá glorioso, manifestando a sua condição de Deus. E como será luminoso aos nossos olhos ver o Senhor glorioso. Mas entre esta vinda primeira e esta volta definitiva, há um teólogo da Idade Média chamado São Bernardo, que ele diz assim: Ele continua vindo. Então o Senhor voltará, mas de alguma maneira nunca deixou a sua igreja, está sempre acompanhando, está sempre redimindo, está sempre santificando, está sempre curando, à semelhança daquilo que nós escutamos no Evangelho de hoje. O que São Mateus conta para nós? Que haviam dois cegos, que olharam para Jesus e gritaram: tem piedade de nós, filho de Davi. Esta prece, ela é muito importante, porque ela não é só referência de uma necessidade. Eles sabiam o que precisavam, mas eles sabiam mais ainda para quem estavam pedindo. Não adianta só pedir, é preciso pedir para a pessoa certa. Não adianta ficar balbuciando problemas para este e para aquele. Não existem pessoas que são assim quando têm uma dificuldade? Conta para todo mundo, até para quem não pode resolver. Estes homens, quando olham para Jesus e suplicam, chamando-no de filho de Davi, significa que aqui eles expõem a referência consciente de quem é Jesus. Eles sabiam quem era Jesus. Filho de Davi significa o prometido, o esperado, o Salvador, aquele que todo o Antigo Testamento foi preparando, agora chegou diante de nós. Então vejam, o evangelista também deixa claro que há coisas que precisam ser vistas mais do que com os olhos físicos. Tem coisas que é o olhar da fé, que um cego pode ter, enquanto alguém que enxerga às vezes não tem. Quantas pessoas têm os olhos tão bons para ver as coisas deste mundo, mas são praticamente cegas para as coisas de Deus.
Um beato da nossa igreja, sacerdote, que viveu no século passado, Beato Donizete, ele dizia assim: para quem crê, poucas explicações bastam ou nenhuma. Para quem não crê, nenhuma explicação é suficiente. E é verdade. Às vezes a gente fala de Deus, e quem não crê não consegue acessar esta realidade. Estes homens são cegos para este mundo, mas nos seus olhos brilha uma fé verdadeira e pura, que é capaz de curar. A liturgia então está dizendo para nós: você precisa se achegar a Jesus, se aproximar dele. Ele pode curar os olhos da alma, pode também curar as doenças do corpo. E por isso que o Evangelho segue dizendo: então eles foram atrás de Jesus, foram até onde Jesus estava, na sua casa, e pediram a Jesus que eles pudessem ver, enxergar. Foram à raiz dos problemas. Foram à raiz dos problemas. Um cego, na época de Jesus, era quase um mendicante. Por quê? Porque não podia trabalhar, como iria sobreviver? Naquele tempo não tinha assistencialismo do governo, não tinha bolsa nenhuma, ninguém recebia bolsa nenhuma, né? Então como é que ia fazer? Se a pessoa não tinha capacidade de trabalhar, era um mendigo praticamente. Um pobre, um necessitado, um miserável. Mas vejam, que estes homens não ficam perdendo tempo com os outros problemas. Eu acredito que eles pudessem ter problema com alimento, problema com isso, problema com aquilo, pelo fato de serem cegos. Mas eles não pediram a Jesus: Jesus, dá um pouquinho de dinheiro para a gente passar mais um dia. Jesus, arruma para nós um pouquinho de comida para a gente viver. Senhor, dá uma solução para os nossos problemas. Sabendo que Ele era Deus, eles podiam pedir o que quisessem, mas eles vão na raiz: Senhor, dá-nos a graça de enxergar de novo, porque enxergando de novo nós vamos poder construir uma vida mais feliz. Como é bom e como é lúcido aquela pessoa que não espera que Deus resolva todos os seus problemas, mas espera que Deus lhe dê força, iluminação, que abra os olhos para que esta pessoa vá construindo também as soluções na sua vida. Com certeza, quando eles abriram os olhos, aqueles outros problemas que eu acabei de dizer estavam lá, mas agora eles tinham os olhos abertos, porque Deus estava na vida deles. É muito imatura aquela pessoa que acha que porque reza vai abrir os braços e todas as soluções vão cair. Nós precisamos pedir a Deus, não uma vida mais fácil, mas olhos que sejam capazes de enxergar mais longe. Foram isso que esses homens pediram para Jesus. E aí o Senhor vai mostrar qual é a chave do acesso à misericórdia e ao poder de Deus. Uma pergunta que está lá no Evangelho é muito importante: vocês acreditam de verdade que eu posso fazer isso? O que pode de fato mostrar que Deus é presente na nossa vida é uma palavra simples, mas com um impacto gigantesco: a palavra fé. A palavra fé, como eu já dizia no início. Eles disseram: sim, Senhor. Disseram não só com a boca, disseram com o coração, e o Senhor disse: faça-se então conforme a vossa fé. Daqui a pouco nós vamos tocar cada um de vocês com o bálsamo da misericórdia e da cura, que é o óleo da unção dos enfermos. Quem toca é o sacerdote, a igreja, mas através dela é o Cristo que hoje também entra na vida de cada um e de alguma maneira sussurra nos nossos ouvidos esta mesma pergunta: você acredita que eu posso fazer na sua vida uma cura física, espiritual, moral, enfim? E a nossa resposta vai definir muito o que Deus vai poder fazer na nossa vida. Então a chave para acessar a bênção é manter a fé, mesmo quando as situações são adversas. Quem conserva a fé, reconstrói a vida, nos diz o Evangelho. Então vamos manter a nossa fé, deixar que hoje Deus, através da sua igreja e dos seus sacramentos, nos toque e continue realizando as suas maravilhas. Então nós podemos suspirar e dizer: Ele virá, com certeza glorioso, mas Ele está também presente aqui conosco, pelos sinais sacramentais, porque um dia veio
instituiu a sua igreja, nos deixou os sacramentos e nos prometeu: estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Amém.